Preste atenção no que diz esta palavra. Olha o que diz o texto sagrado. Olha o que diz o texto sagrado. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, espírito de medo, de pavor, de pânico. É muito importante você entender isso. Esse pânico que está se espalhando na sociedade, esse medo, esse temor, pavor, preocupação, ansiedade. Será que eu estou com vírus? Será que eu vou morrer? Será que isso? Será que eu vou perder o emprego? Será? Esse pânico que está se espalhando, esse espírito de temor, não é um espírito de Deus. Porque, como está escrito, olha o que diz: Deus não nos deu o espírito de temor. Ou seja, há um espírito de temor, que não é dado por Deus. Deus não nos dá espírito de temor, Deus não nos dá espírito de medo. Esse medo que está cometendo as pessoas, é um espírito do mal, é um espírito do inferno, que faz as pessoas entrarem em pânico, e por causa do pânico, elas começam a ter comportamentos, sentimentos e pensamentos autodestrutivos. Esse é o pior vírus que existe, é o vírus da dúvida, do medo, do terror e do pavor. E é um espírito, como está escrito aqui: Deus não nos tem dado espírito de temor. Quer dizer, se não é Deus que tem dado, quem é que dá? É o diabo, só pode ser o diabo que espalha esse terror, esse pavor no meio das pessoas. Mas olha o espírito que Deus nos tem dado. Deus não nos tem dado espírito de temor, mas Ele sim nos tem dado espírito de fortaleza, para sermos fortes diante de tudo, de amor, que não é um amor sentimento, mas um amor justiça, e de moderação, que é o equilíbrio. Uma pessoa moderada, equilibrada, é o espírito que Deus nos dá. Então veja, Deus não nos tem dado espírito de temor. É muito importante que você guarde isso com você. É muito importante que você coloque esse pensamento na sua mente, na sua cabeça, que Deus não nos tem dado espírito de temor. Ou seja, esse medo que você sente aí, não é um espírito que vem de Deus. Esse medo que você sente não é um espírito que vem do alto, é um espírito que vem do mal. Por isso é importante, se você quer vencer depressão, ansiedade, preocupação, medo, se você quer vencer isso, você deve deixar de ficar se enchendo de notícias, de informações negativas sobre coronavírus, sobre pandemia, sobre desemprego, sobre tudo que está acontecendo. Você tem que deixar de ficar bebendo dessas informações. Por exemplo, agora que você está ouvindo a palavra de Deus, agora que você está acompanhando esta oração, este culto, a palavra do nosso Deus, você não está se sentindo mais forte? Você não percebe uma diferença entre o que você está recebendo agora e quando você liga lá nas notícias e o que você recebe? Por quê? Porque as palavras da notícia têm espírito de medo, espírito de pânico, espírito de terror, que é o espírito que destrói a sua vida. Não é o espírito que Deus nos tem dado. Então você tem que dessintonizar desses pensamentos, dessas informações. Claro, todos nós temos de usar a prudência, a fé inteligente, você tem que tomar as precauções, isolamento se você está contaminado com vírus, distanciamento social, lava a mão, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Todo mundo tem que saber, todo mundo sabe o que tem que fazer. Faça isso, mas não fique acometido de um pavor, de um pânico, pensando que o pior vai acontecer. Não, Deus não tem dado esse espírito para nós, Ele nos tem dado o espírito de fortaleza. O espírito que Deus nos dá é espírito de fortaleza.
Quer dizer, Ele nos faz fortes, diante dessa situação que você está passando aí agora, meu amigo, diante dessa situação de desemprego, você que foi mandado embora, você que é autônomo, você perdeu a sua fonte de renda, você está aí pensando, empresário, no que você vai fazer para pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores, você que está numa situação aí de pânico, presta atenção, Deus te dá espírito de fortaleza, Deus te dá força para você passar por tudo isso. Você pode não saber agora, nesse momento, como é que você vai sair dessa, mas presta atenção, olhe para o alto, olhe para Deus, peça direção a Deus, peça uma luz para Ele, uma luz que venha te iluminar e venha te mostrar um caminho, porque todo problema apresenta também uma oportunidade. Você está enfrentando, todos nós estamos enfrentando um problema, mas o problema traz oportunidade. Você tem que aproveitar a oportunidade. Olha só, eu estou aqui no meio do templo de Salomão vazio. Normalmente a gente estaria aqui com muitas pessoas, a reunião aqui cheia de pessoas buscando. O problema se instalou, nós não podemos fazer cultos presenciais, mas olha a oportunidade, eu estou fazendo culto online, eu estou aproveitando a oportunidade no problema e falando com muito mais gente do que eu falaria se eu estivesse aqui com elas. Então eu não estou me curvando diante dos problemas, eu estou buscando as oportunidades, e você tem que buscar as oportunidades, você tem que ser forte diante dessa situação. Deus é que nos dá esse espírito de fortaleza. Tenha esse entendimento, meu amigo e minha amiga. Ele não nos tem dado espírito de temor, mas de fortaleza, de amor. Esse amor não é ficar, vamos pensar no próximo e tal. Sabe essa conversinha que as pessoas ficam falando aí? Fica em casa, não sai de casa por amor ao próximo, não sei o quê. Tá bom, todos nós entendemos a importância de sair de casa, mas é fácil para quem mora numa mansão, é fácil para quem mora num lugar amplo, onde cada um fica no seu cômodo, com Wi-Fi, com internet. É fácil para a pessoa que está lá com a geladeira cheia, com a despensa cheia. É fácil para a pessoa que está no bem bom falar que todo mundo tem que viver nessa situação. O difícil é você que está numa situação de aperto, de desespero, ficar confinado a essa situação até quando? Quer dizer, então o amor pelo próximo não é você simplesmente ter uma mensagem de amor, é você fazer o que é justo, o que é certo pelo próximo. Que adianta você passar, por exemplo, na rua e ver lá o morador de rua dormindo no chão e falar, tadinho, coitado dele, isso é amor? Não, você pode não sentir nenhuma pena dele, mas se você for lá e der um prato de comida, levá-lo para tomar um banho, você fizer uma coisa para ele sair daquela situação, ali você mostrou amor, mesmo que você não tenha mostrado carinho, mas pelo que você fez por ele, você mostrou amor. Amor, meu amigo, não é aquilo que você ouve nas músicas, nas canções, nas bocas dos artistas, das celebridades. Amor é fazer o que é certo pelo seu próximo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Quer dizer, Ele não ficou falando, eu te amo, meus filhos. Ele deu, Ele sacrificou. Amar é você fazer o que é certo pela pessoa ao custo de si mesmo. Então, é esse espírito de amor que Deus nos tem dado. Amor é com você vê que eu estou falando com você duro. Eu estou falando de uma forma áspera, uma forma rígida. Por quê? É para acordar você, para tirar você desse espírito de fraqueza que faz você ficar imobilizado, inutilizado pelo que está acontecendo ao seu redor. Então eu estou te amando agora porque eu estou fazendo por você o que você precisa que seja feito, que é te despertar, te tirar desse espírito de medo, de pânico. Então Deus nos tem dado espírito de fortaleza, de amor e de moderação, ou seja, equilibrado. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós não somos nem muito para um lado e nem muito para o outro. Porque Deus é Deus de equilíbrio. Se você olhar a criação de Deus, se você olhar tudo que Deus criou, você vai ver que tudo que Deus criou tem em si o equilíbrio. Deu duas pernas para mim, para eu andar, duas pernas para eu andar e não capengar. Ele me deu duas pernas, Ele não me fez como um saci pererê, Ele me deu duas pernas para ter equilíbrio. Toda a construção que você vê
tem um equilíbrio, as colunas, tem lá o nível que tem que ser respeitado para aquela construção ficar de pé. Se uma construção não está equilibrada, ela vai ceder, ela vai cair, vai rachar, vai desmoronar lá na frente. O automóvel tem que ter equilíbrio, tudo na vida tem que ter equilíbrio, porque Deus é espírito de equilíbrio, de moderação. Então, seja equilibrado, seja uma pessoa equilibrada. Você não pode ser a ferro e fogo, você não pode ser uma pessoa radical, você não pode ser uma pessoa que é dessa maneira que você se deixa levar pelo que estão falando, e você vai só por um lado, por um caminho, e esquece o outro lado. Deus é Deus de equilíbrio. Seja equilibrado nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Você está aí confinado agora, na sua casa, porque não pode trabalhar, etc. Está aí cada um tropeçando no outro, né? Os familiares, pai, mãe, filho, esposa, marido, um tropeçando no outro, e você fica às vezes nervoso, porque a situação é uma situação difícil, estressante, mas você tem que ter moderação. Seja moderado, seja calmo, seja paciente, entenda a situação que está sendo vivida, e não leve isso para o lado pessoal, porque se você for desequilibrado nesse momento, é a pior coisa que você pode fazer. Ser uma pessoa desequilibrada. Vamos ser equilibrados, vamos usar a fé e a inteligência. Esse é o espírito que Deus nos tem dado. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!